Olá, pessoal. Estamos prestes a entrarmos na segunda parte do nosso projeto de construção de estradas, que vem a ser a representação do desenho do perfil desse projeto, a colocação em planta. No entanto, é necessário que verifiquemos os resultados. Então, eu quero começar aqui, aliás, apresentar para vocês hoje, nesse curto vídeo, um gabarito. Bom, eu já havia predito isso em uma aula anterior, e que você vai poder utilizar para verificar os seus resultados de cálculo. Então, é propriamente em relação ao que eu utilizei para a validação de notas do primeiro bimestre. Então, esses resultados que foram aí solicitados, para que eu pudesse, então, em cima deles, estabelecer uma nota de primeiro bimestre, eles são resultados essenciais para que a construção desse projeto esteja coerente, né, e correta. Eu verifiquei um por um dos projetos que recebi. Eu construí para isso uma planilha automatizada, que é a que estou mostrando agora, e essa planilha vocês terão acesso. Eu vou disponibilizar para vocês na classe. E a minha recomendação é de que vocês então acessem a essa planilha e verifiquem os seus resultados de cálculo. Eu vou mostrar o procedimento para isso. Então, eu usei um critério, já havia até predito isso também. Eu usei um critério bastante subjetivo para gerar essas notas, mas que foi, de modo geral, muito favorável aos alunos. Foi muito favorável, porque se fosse para promover uma correção na íntegra, levando em consideração resultados, quantidade de resultados corretos, alguns desses gabaritos estariam aí com notas inferiores a 5. No entanto, com exceção daqueles trabalhos que foram clonados, que extrapolaram a exigência, a única exigência, nem coloco nesses termos inicial, de que cada um produzisse o seu, com exceção desses casos, todos os alunos que produziram, que adotaram raios de transição, raios de curvatura e comprimento de transição próprios para suas curvas, eles estão com uma nota aí igual ou superior a 5. Então, um critério que eu utilizei que favoreceu a maioria de vocês. Favoreceu a todos. Bom, então é importante que, se você não obteve nota máxima, é porque alguma coisa está errada em maior ou menor quantidade. Então é importante que você detecte esses erros para que você possa continuar com o projeto. Inclusive, já estamos, né, as aulas já levam até as tabelas de locação das curvas, e caso você tenha utilizado resultados daqui para gerar essas tabelas, posteriormente terá também que corrigir essas tabelas. Mas é interessante então que a gente pegue o erro aqui da raiz. Então, para isso, o funcionamento é bem simples, dessa planilha que vocês receberão. Quero só comentar, né, ainda fortalecendo o argumento sobre as notas. Se eu fosse corrigir isso na íntegra, um critério que eu utilizava muito quando eu aplicava avaliações que tinham itens de preenchimento, eu organizava assim, era pegar a nota da avaliação, suponhamos que fosse 10 pontos, e dividir pelo número de itens de preenchimento. No caso aqui, contando todo esse preenchimento, item por item, aqui nas estacas contando um item para cada notação dessa, um item, e aqui também apenas esse espaçamento E, esses dois valores eu deixei aqui, mas eles não foram exigidos. Eu tenho 47 itens de preenchimento. Se eu dividir 10 por 47, eu vou obter algo um pouco maior do que 0,2. Então vamos tomar aí 0,2 como atribuído a cada item. Alguns trabalhos que eu recebi, eles têm coerente apenas os resultados iniciais, que seriam as distâncias que foram calculadas, né, que é comum para todos, os ângulos e as escolhas dos raios. Então, alguns dos trabalhos que eu recebi, a partir da linha de cálculo do XS, YS até o final, eles estão todos errados. Eles contêm aí valores errados. Então, se eu fosse avaliar na íntegra um trabalho, se eu fosse corrigir na íntegra, somando apenas os itens corretos, eu daria mais ou menos 2,5, né? Só para terem uma ideia. Então, é por isso que eu disse que foi favorável a nota, porque eu não levei em consideração essa quantidade, e sim a ação de ter feito.
Eu percebi também que talvez por ter que entregar alguma coisa e ter deixado para a última hora, eu notei que alguns alunos fizeram uma salada de trabalhos, eu verifiquei. Por exemplo, não plagiaram um trabalho de um outro em todos os sentidos, em todos os raios e comprimentos, mas fizeram uma salada. Por exemplo, eu peguei 600 e 300 de um companheiro, aí do outro companheiro eu peguei um outro par para a curva 2 e de um outro companheiro eu peguei um outro par da curva 3. Fizeram assim, preencheram com os valores, foram preenchidos os valores correspondentes a cada companheiro. Só que isso leva a um erro no estaqueamento óbvio, porque o estaqueamento a partir da curva 1 para a curva 2, ele teria diferenças e não basta simplesmente eu copiar os estaqueamentos. Então é um erro, é notável observar que essa salada aconteceu aqui no estaqueamento. Então houve esse tipo também, embora para esse caso eu não tenha aí considerado um rebaixamento de nota por conta de plágio. Simplesmente, para quem fez isso, terá que refazer os cálculos, né, usando esses valores, essa salada que ele escolheu. Não tem nenhum problema, mas terá que fazer os cálculos coerentes. E é isso. Enfim, a ideia é que você utilize essa tabela que você está recebendo para você verificar os seus resultados e você mesmo detectar. Eu não gerei uma planilha individual para cada aluno. Você mesmo vai gerar a sua planilha e detectar os valores que estão errados e corrigir esses valores. Então, para mostrar como você vai utilizar essa planilha, eu trago aqui três pares de valores de um aluno da turma aqui, que realizou também que está realizando esse projeto. Olha só, então, esses valores que estão aqui, 600 e 300, 490, 510 e 150, são os meus valores. E eu vou aqui, então, pegar os valores de um aluno, eu peguei um aluno da turma, e colocar na planilha. Então é bem simples, você vai simplesmente, cada um fará isso com as suas escolhas, você irá substituir, então a coluna aqui, aliás, a célula do raio e do comprimento, pelos seus valores. Então no caso aqui eu teria 600 permanece, eu vou colocar o 157. Olha que os valores aqui já estão automatizados, tudo já mudou em função dessa primeira mudança. Agora eu vou colocar o 500 e o 120. E aqui o 550 e o 200. Olha só, então eu tenho já uma planilha totalmente diferente, com os valores de cálculo pertinentes a esse. Tá? Pertinentes a esse aqui. Então vocês poderão fazer isso para verificar os seus resultados e notarem onde erraram. É importante dizer aqui uma coisa, não se preocupem, eu vou até dar um limite para isso. Essa planilha está automatizada desde os comprimentos. Então, desde os comprimentos, os ângulos também. Então é possível que quem fez isso de modo manual ou parcialmente automatizado com uma planilha, tenha obtido uma nota máxima, porque os valores são corretos, mas tenha valores ligeiramente diferentes dos que estão aqui em relação aos décimos. Vamos supor que, por exemplo, aqui tenha obtido um ângulo de 12,83, uma distância de 111,85, por exemplo. Para essas pequenas diferenças aí, vamos colocar entre 5 e 6 centésimos de diferença, isso é desprezível. Então, chegou aqui no final, a estaca passou aqui, em vez de 0,30, deu 0,35, né? Mas todo o resto é coerente. Então, desprezem essas pequenas diferenças, porque provavelmente levando de modo manual, é comum que isso aconteça, é o acúmulo do erro, né? Acontece. O Excel ele considera a aproximação com 16 casas depois da vírgula. Mesmo que aqui está aproximado com 2 casas, o ângulo, se eu colocar isso aqui com mais casas, eu tenho aqui um ângulo com uma precisão aí de 16 casas depois da vírgula. Eu poderia colocar um ângulo com muitas casas depois da vírgula aqui. É a precisão lá de 16 casas. Então é por isso. Vejam, por exemplo, ele está usando esse ângulo aqui com essa precisão. 14 casas, na verdade. Algo em torno disso. Então a precisão acaba sendo bem maior. E é por isso que pode ocorrer, para quem for comparar os resultados com essa tabela
e é o que construiu algumas pequenas diferenças decimais, então despreze isso. Né? Considere agora erros, né? Realmente coisas que passam de 1 metro, que realmente que sejam visíveis. A tangente deu 679, é algo está errado. Ou algo foi aproximado de uma forma indevida aqui nesse caso, se for. Então, agora aproximações decimais, não tem problema quanto a isso. Então é simplesmente isso que eu proponho. Para aqueles que estão aí, né, que estão coerentes com os seus resultados, eu espero que tenha. Eu espero que aguarde pela próxima publicação, onde nós vamos finalmente começar aí com o desenho. Eu vou dar umas orientações para isso. E para aqueles que precisam, então, desenvolver, encontrar esses erros e desenvolver corretamente os resultados, fiquem à vontade para, a partir dessa planilha, encontrar esses erros. Então, como eu disse, tem erros em todos os níveis. Alguns erraram a tangente, da tangente total em diante, e aí começam. O problema aqui é que o erro é cumulativo, né? Então, se eu erro a tangente aqui, nessa primeira curva, eu vou errar todo o que vem depois, aliás, o estaqueamento, e na continuidade de estaqueamento, esse erro continua aqui. Os valores podem estar corretos aqui, mas errados aqui. Então acontece isso. Enfim, então aproveitem essa planilha para fazer a correção desses valores. É isso. Um abraço e até a próxima.